paz do Senhor Jesus Cristo, que bom estudar a palavra de Deus com você. Pegue a sua Bíblia, hoje nós vamos terminar os nossos estudos, a nossa reflexão sobre as parábolas que o nosso Senhor Jesus realizou. Vamos falar da parábola do fariseu e do publicano. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18, vamos ler a partir do versículo 9. Diz assim: Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem e não outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Meus irmãos, aqui o próprio evangelista nos conta, nos fala a quem essa parábola foi dirigida. Foi dirigida às pessoas que se consideram justas, que desprezam as outras pessoas, que acreditam que são boas, que merecem o céu. E o que o nosso Senhor Jesus queria mostrar é que nós não podemos confiar na nossa própria justiça, nós não podemos achar que a nossa bondade nos livra do pecado, nos livra do castigo eterno, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O nosso Senhor Jesus escolhe 2 personagens que faziam parte do contexto social da época. Então ele pega um fariseu, que era um grupo religioso extremamente zeloso, que jejuava constantemente, que procurava seguir à risca os mandamentos da lei de Moisés, eram rigorosos no dízimo, na oferta, davam até dízimo das menores ervas, do hortelã, do cominho. Então, o nosso Senhor Jesus foi grande crítico desse grupo, porque, na verdade, eles se preocupavam muito com a aparência e, às vezes, negligenciavam no cumprimento de mandamentos como amor ao próximo, né? Se você pegar a sua Bíblia depois, em Mateus 23, você vai ver as duras críticas que Jesus fez a esse grupo religioso. Mas hoje fariseus têm o significado de hipócrita, mas naquela época não. O fariseu era uma pessoa bem conceituada, era considerado uma pessoa dedicada a Deus. Então você pode imaginar um padre, um pastor, um religioso, que na sociedade era visto como uma pessoa zelosa em cumprir a lei de Deus. E Jesus pega um publicano, que era um cobrador de imposto, que era um ladrão, porque ele cobrava mais para ficar um pouco para ele. E também considerado um grande traidor, que, sendo judeu, cobrava imposto para os romanos que oprimiam e dominavam os judeus naquela época. E esses 2 homens sobem para orar, né? E incrivelmente o nosso Senhor Jesus fala que quem foi para sua casa perdoado, justificado, foi o publicano. Por que isso, né? Por que um homem religioso não foi justificado e um corrupto foi justificado? O que aconteceu foi a postura de cada um. Um confiou em si, confiou na sua justiça. Ele disse: Eu jejuo, eu não sou ladrão, eu não sou adúltero como os demais homens. Então ele queria apresentar diante de Deus obras para se justificar. Já o outro não tinha nada para dizer. Ele reconheceu o seu pecado: eu sou um pecador. E ele não conseguia nem levantar a cabeça e ele dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Esse segundo, que era o publicano, ele não confiou em si, ele confiou na misericórdia de Deus, ele confiou na graça de Deus. Por isso é que ele foi justificado.
Olha, meu querido irmão, às vezes nós confiamos em nós mesmos para a nossa salvação, mas para ser salvo nós temos é que confiar em Deus. Não é a sua bondade que te salva, porque a sua bondade é limitada. É a bondade de Deus que nos salva. Um homem de boa qualidade, ele chegou ao Senhor Jesus, um jovem, e falou: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele falou: bom mestre. E o Senhor falou assim: por que me chamas bom, se bom é um só que está no céu? Você não conhece os mandamentos? Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Faz isso e viverá. E ele disse: eu tenho feito. E o Senhor falou: uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terá um lugar no reino dos céus. Veja, irmãos, aquele homem achava que cumpria a lei de Deus, mas faltava um mandamento. A Bíblia diz que devemos amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então ele amava mais o dinheiro do que a Deus. Tanto é que ele foi embora triste, porque ele não queria se desfazer dos seus bens. Irmãos, todos somos pecadores, né? Vamos pegar por base os 10 mandamentos. A Bíblia diz: não adulterarás. Tem gente que diz: não, eu não adultero, eu não fui com nenhuma mulher sem ser minha esposa, para motel, para nada disso. Mas aí o Senhor mostra que o pecado habita em nós. E ele diz: aquele que atentar para uma mulher com intenção impura no seu coração já cometeu adultério. A lei de Deus diz: não dirás falso testemunho. Você fala: não, eu nunca disse falso testemunho. Irmão, se algum dia você passou uma fofoca para frente que era mentira, você está participando de um falso testemunho. Quantas reputações já foram manchadas por mentiras, por fofocas? Quantas pessoas já derramaram lágrimas porque foram caluniadas? E isso prejudicou a vida delas e isso trouxe muita tristeza, né? Então, quando alguém faz uma fofoca, ele está desobedecendo o mandamento de, de não dizer falso testemunho. A lei de Deus diz: não roubarás. Aqui no Brasil é comum, né? Aquela malandragem que muita gente não considera roubo, né? Um negocinho pirata, às vezes ganha um troco a mais, não devolve. Eu tinha um amigo que trabalhou no banco, ele disse para mim: Samuel, você dá R$ 1 a menos, a pessoa volta na hora para pedir: olha, você errou no troco. Se você erra mais 10, R$ 20, 5, ninguém volta para devolver. Dificilmente alguém volta para devolver. E quando a gente erra, desconta-se do nosso salário. Né? Já vi colegas ficarem com o salário comprometido por algum erro. Né? Então, nós muitas vezes erramos. Se você não erra no mandamento, você erra em outro. A lei de Deus diz: não cobiçarás nada do teu próximo. Então, todos somos pecadores. Outra ideia errada que as pessoas têm: alguns acham que por obedecer um mandamento ganham ponto diante de Deus, e muitos até chegam a defender algo assim, que Deus vai colocar na balança suas boas atitudes, e essas suas boas atitudes, se forem maiores do que os seus erros, você vai ser salvo. Olha, meu querido irmão, a lei de Deus é nossa obrigação. E quando você deixa de cumprir uma obrigação, não te isenta o fato de você ter feito outra não te isenta dessa obrigação. Vou dar um exemplo para você. Imagine que eu pare em um lugar proibido e o guarda de trânsito chega para mim: senhor Samuel, o senhor vai tomar uma multa, o senhor para em um lugar proibido. Aí eu digo para ele: não, eu nunca parei no sinal vermelho, eu sou um bom motorista, eu nunca atropelei ninguém, o senhor não pode me dar uma multa. Como que eu não posso te dar uma multa? Se você está estacionado em lugar proibido. Parabéns para o senhor não passa no sinal vermelho, mas é sua obrigação também. Então, se eu sou fiel à minha esposa, se eu dou dízimo, isso é sua obrigação, meu querido irmão, não gera mérito. Nós somos servos inúteis. Aliás, o Senhor também proferiu uma parábola de um senhor que o servo foi servido e ele trabalhou e o Senhor não é obrigado a chamá-lo para sentar à mesa. Não.
pelo fato de ele ter o servido. Então nós somos servos inúteis. Uma obrigação não nos isenta de outra. Então o que nós temos que fazer? Reconhecer que somos pecadores e confiar na bondade de Deus e buscar o Espírito Santo para que ele nos dê um, uma nova disposição para servir a Deus, porque o homem natural ele não pode servir a Deus. A Bíblia diz que a nossa justiça é como um pano de trapo de imundície, né? Um pano sujo. Na verdade, essa expressão se referia, né, ao pano que a mulher usava para conter, né, a sua menstruação. Então, a nossa justiça muitas vezes é abominável para Deus, porque nós muitas vezes queremos nos justificar. Imagine a seguinte situação: um homem trai a sua esposa e depois lhe leva flores, lhe dá presentes. A mulher que é traída, ela abomina esses presentes, porque ela não quer presentes, ela quer a fidelidade no casamento. Da mesma forma, muitas vezes nós achamos que vamos compensar o nosso pecado dando um dinheiro para a igreja, fazendo uma boa atitude, ajudando alguém necessitado. E aí Deus abomina essas coisas, porque Deus quer que amemos a justiça. Deus quer que abandonemos o pecado. Então, vamos agir da seguinte forma: vamos reconhecer que somos pecadores e confiar na graça e no amor de Deus. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Eu quero fazer um convite para você que tem acompanhado as nossas reflexões, que divulgue, que compartilhe, e também quero convidar você para a semana que vem começarmos a refletir sobre o Sermão da Montanha. Esse sermão que está registrado em Mateus, dos 5 ao 7, é considerado o principal discurso de Jesus. Muita gente considera esse discurso um resumão, né, daquilo que o nosso Senhor Jesus ensinou. E eu quero começar na semana que vem uma série de reflexões sobre o Sermão da Montanha. Você não pode perder, não pode deixar de conhecer aquilo que o nosso Senhor Jesus ensinou. Amém? Eu quero orar por você. Seja qualquer problema que você esteja passando, desemprego, doença, problemas familiares, eu quero orar por você. Quero que você ore comigo. Vamos pedir a Deus para que Ele abençoe e te dê vitória naquilo que você tem desejado. Amém? Feche seus olhos, ore comigo. Senhor Deus, eu te agradeço por essa palavra, que nós possamos confiar na sua graça, na sua misericórdia e não, Pai, em nós mesmos. Pai, nos livra do mal. Te peço pelos irmãos que estão enfermos, que tu possa dar vitória, curar para a glória do teu nome. Te peço pelos irmãos que buscam uma porta de emprego, que tu venha abrir. Pai amado, te peço pelos irmãos que estão com problema na família, que tu possa abençoar, que tu possa promover a paz, o amor, o diálogo, Pai amado. Senhor, te peço por aquele irmão que clama a Ti pela libertação de um vício, que Tu venha libertar para a honra, glória e louvor do Teu nome, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço e até semana que vem, se Deus assim permitir.